Bom dia, pessoal. Bem-vindo à nossa videoaula. Como vocês sabem, devido ao coronavírus, nós estamos com as nossas aulas paralisadas. E para vocês não perderem conteúdo, a gente está fazendo videoaulas para vocês, ok? Aproveitem depois da videoaula, vocês já fazem o desafio nota máxima, porque é importante vocês e conta nota para vocês, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de rochas magmáticas e rochas metamórficas, tá? Ah, na apostila de vocês, depois vocês dão uma olhada, tem um exercício lá para vocês resolverem da, da nossa mineradora lá, que vem nossa situação problema, ok? Então vamos lá. Rochas magmáticas. O que são rochas magmáticas? Ah, as rochas magmáticas, elas têm a solidificação do magma na superfície ou em profundidade, devido a variações de pressões e temperaturas, tá? Vamos entender melhor essa situação aí. Então é assim, a gente chama de rochas magmáticas ou ígneas, dependendo da literatura que vocês estão tendo. Então nós temos aí as rochas magmáticas, as vulcânicas, tá? Que elas estão aqui, tá? Elas saem por fora do vulcão, virando o magma, ou seja, a lava, e aqui elas resfriam rapidamente, tá? Isso solidifica aqui fora na superfície. E nós temos as rochas magmáticas plutônicas, que aí elas vão se solidificar aqui dentro da, do subsolo. Então, o que vai acontecer? Aqui dentro, na profundidade aqui, ela vai se solidificar, mas ela vai demorar para se solidificar, ok? Tem um tempo maior. Então vamos entender melhor as rochas magmáticas. Quando a origem pode ser, ela pode ser plutônicas ou vulcânicas, que é a mesma coisa que intrusivas ou exclusivas, tá? Nas plutônicas, ele tem uma solidificação lenta e em profundidade, então ele demora para solidificar, porque ela demora para resfriar, e as exclusivas ou vulcânicas, elas têm uma solidificação rápida e acontece na superfície, quando ocorre alguma erupção de vulcão, tá? Alguns exemplos dela é o granito e o basalto, tá? E vocês vão ver a diferença que ocorre devido à solidificação. Então vamos lá. Vocês conhecem, esse é o granito, que é a rocha magmática plutônica, e aqui nós temos o basalto, que é uma rocha vulcânica, tá? Então nós vamos saber a diferença desses dois aí. Vamos falar das texturas delas. Quando o magma se solidifica em altas profundidades, ele demora para solidificar. Então dá tempo de formar todos os cristais bonitinhos neles, tá? Então os cristais deles são todos bem desenvolvidos. Então a gente chama de textura fanerítica, tá? Agora, quando ele se solidifica na superfície, como o contato é rápido com a superfície, nós temos um arrefecimento muito rápido, ou seja, ele esfria muito rápido. Então ele vai dar uns cristais muito pequenos, tá? Às vezes a gente nem consegue enxergar, precisa até de microscópio, tudo. Isso se chama textura afanítica, ok? Então, para vocês terem uma ideia aí da textura fenerítica, então são cristais que são bem desenvolvidos à vista de olho nu. Então dá para enxergar todos os cristais aqui, né? Todas essas manchas aqui, o preto, o amarelo e vários tipos de cristais que a gente enxerga bem definido no granito. E a fanítica já é cristais pequenininhos, que quase alguns você nem enxerga aqui. São bem pequenininhos, tá? Ok? Então acho que dá para ilustrar bastante aqui o que acontece quando ela tem por inclusão e por exclusão, tá? Então chama fanerítica e afanítica. Mostrando lá ainda os grãos, tá, gente? Dando um zoom nos cristais, a gente vê que eles são bem definidos, né? E aqui no basalto a gente precisa de um microscópio ou algo muito grande para poder enxergar, tá, a formação da olivina aqui, que é essa pedrinha verde aqui, esse cristal verde aqui no meio, tá? A gente tem
granitos, basalto e obsidiana. Gente, uma outra formação que se ocorre no, no, no- no magma exclusivo é essa obsidiana aqui, tá? Ela são pedras que ela tem formato vítreo, tá? Então eles brilham bastante, parece um vidro, tá? É porque ela teve um resfriamento muito, mas muito rápido, não deu nem tempo de, quase de formar os cristais. Então ele fica um formato vítreo. Um exemplo desses formatos é a obsidiana, tá? Então vamos resumir isso aí, ó. Magma no interior da crosta terrestre sofre um arrefecimento lento, elas cristalização total e elas formam são as rochas plutônicas. Na superfície da crosta sofre um arrefecimento muito rápido. As pastas vítreas ou amorfas sem os cristais, que é aquela que a gente viu que eu falei que parece vidro, e algumas com pequenos cristais, que é o nosso basalto, tá? Formam origem das nossas rochas vulcânicas, tá? Então, em consideração aí a nossa silícia, a nossa sílica, nós temos algumas classificações de magmas aí, tá? Tem 3 tipos primários. A gente chama de basáltico, tá? De adesítico e o riolítico. Ou seja, o basáltico ele tem menos sílica, o andesítico tem um pouco mais de sílica e o riolítico tem bastante sílica, tá, gente? Os riolíticos são praticamente os nossos granitos aí, tá? São derivados do granito, por isso você tem bastante sílica aí, tá? Então vamos lá, como funciona essa situação aí que a gente tem onde são formados. Então, os pobres em sílica, eles são formados ao longo dos rifts. Vocês lembram o que é rifts, gente? É quando existe uma abertura, uma fenda. Na realidade ele estaria mais ou menos aqui, ó. Ele existe uma fenda e esse magma que está para baixo ele sobe e vai se solidificando aqui nessa camada. Então é como se fosse se tivesse abrido uma fenda aqui, tá? E o magma vazou para cima e se solidificou aqui, tá? Então esses são os pobres em sílica. Os andesíticos que tem a intermediária de sílica, eles são as de zonas de subdução, como diorito e tudo mais. Eles são aqueles que eles ficam presos nesses bolsões aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem alguns bolsões que eles ficam presos, e daí eles vão formando a nossa, os nossos dioritos e andesitos aí, que são os de média sílica, tá? Então toda essa parte onde tem os vulcões é onde forma geralmente essa parte aqui de subdução, porque geralmente tem algum vazamento aqui nos vulcões e eles formam ali. Agora tem os riolíticos. Os riolíticos, eles formam quando existe uma colisão entre placas. Então lembra que a gente falou que às vezes ocorre uma colisão entre uma placa e outra, elas batem uma na outra. Então quando uma placa bate na outra, elas formam as cadeias de montanhas, tá? Então quando ela forma uma cadeia de montanha, ela também vão formar as placas continentais, elas formam o riolito, que é rico em sílica, tá? Então em choques de montanhas vão formar, em choques de placas vão formar os nossos riolitos. Então aqui a gente tem ainda das texturas que a gente falou lá atrás, né? A fanerítica, a fanítica e a vítrea, que a gente já viu, né? Que é o granito, o basalto e os outros cristais e as outras rochas. Aqui nós temos a constituição do granito, que é o feldespato, micas e quartzo.
E a gente tem o do basalto, que é olivinas, piroxenas e plagioclases. Então, de novo a gente falando como funcionam as rochas, né, gente? As plutônicas totalmente cristalizadas, com cristais grandes, observáveis, a olho nu. Os minerais aparecem misturados sem ordem de extinção, muito compactos, sem espaço oco. Elas são bem compactas. E as vulcânicas são poucos, são cristais pequenos, eles não chegam ao desenvolvimento pleno, tá? Tem várias cavidades e tem estruturas em forma de coluna devido ao arrefecimento rápido aí dele, tá? Então temos aí os granitos com quartzo, feldspato e a mica, que são os minérios que compõem o nosso granito, né? Ela é uma rocha plutônica. Nós temos aqui nosso basalto, que tem feldspato, olivinas e piroxena, tá? Que é a formação do nosso basalto. E de rochas magmáticas é isso, ok, gente? Daqui a pouco nós vamos falar sobre rochas metamórficas.